Direito tributário, direito constitucional tributário. O conceito de tributo e a norma tributária. Essa aula te possibilitará compreender a legislação tributária e como funciona o sistema tributário brasileiro. Nesta primeira aula, você conhecerá os aspectos introdutórios da ciência do direito tributário, compreendendo a teoria geral do tributo e conceitos, e ainda, espécies tributárias e a regra matriz de incidência tributária. Também conhecerá as fontes do direito tributário e os principais aspectos da norma tributária, como a validade, a vigência e a eficácia dessa norma, de modo especial, em razão da sua importância para toda a compreensão da tributação, a hipótese de incidência tributária. Por fim, você compreenderá como a Constituição estabelece o exercício das competências para cada um dos entes federados, compreendendo, inclusive, os princípios que regem o exercício dessas competências. No mercado atual, bastante competitivo e complexo, torna-se um diferencial para o profissional do direito o conhecimento do sistema tributário nacional, suas características e peculiaridades, suas complexidades e as possibilidades de se fazer um planejamento tributário lícito que permita a redução da carga tributária incidente. Ao final do estudo desta aula, você será capaz de compreender os aspectos iniciais da ciência do direito tributário que lhe serão úteis para se aprofundar no universo da tributação. Agora então, durante o estudo desta aula, imagine que você foi contratado para atuar como advogado no setor jurídico dessa empresa. Muitas empresas têm enfrentado sérios problemas financeiros por má gestão de seus recursos financeiros e também pela elevada carga tributária por ela suportada. Com isso, não têm tido fluxo de caixa suficiente para solver suas dívidas para com os fornecedores. Além dos problemas financeiros que a empresa enfrenta, o cenário econômico nacional não é promissor e os governos federal e estadual decidiram instituir impostos e taxas como forma de ampliar a obtenção de receitas derivadas para os cofres públicos como meio para o custeio das despesas públicas. Você, enquanto advogado, deve verificar: é de conformidade com a lei a instituição e cobrança desses tributos? Haverá incidência legítima desses tributos para a empresa? Vamos começar a conhecer esse universo tão rico e tão denso do sistema tributário brasileiro. Teoria geral do tributo. Você está adentrando agora o universo do direito tributário. Uma área do direito muito importante e faz conexão com diversas disciplinas como a economia, a contabilidade, a gestão empresarial e a administração, permeia as mais diferentes relações jurídicas firmadas por pessoas físicas e jurídicas. Por meio dessa disciplina, você será capaz de compreender como se dá a tributação no Brasil e as normas que regem a instituição e a arrecadação de tributos, tornando-se capaz de aplicar, de forma prática, as normas de direito tributário na sua vida profissional. Sendo assim, como você já sabe, imagine que você foi contratado pela empresa Mineration S.A. para atuar como advogado em seu setor jurídico e essa empresa tem passado por diversos problemas de natureza financeira. Desta forma, você e sua equipe devem dar uma solução viável e eficiente para a seguinte situação: o Estado de Minas Gerais, onde está situada a Mineration S.A., instituiu, por meio de lei, uma taxa pelo serviço de prevenção e extinção de incêndio, prestado ou colocado à disposição do contribuinte. O contribuinte da referida taxa seria o proprietário de imóveis, residenciais ou não, e teria como base de cálculo a metragem da unidade imobiliária. Você e sua equipe, reunidos, levantam um questionamento a respeito dessa taxa, buscando uma possibilidade de afastar a sua incidência. Seria legítima e constitucional a instituição de uma taxa que tem como base de cálculo um dos mesmos elementos da base de cálculo do IPTU. Poderia haver essa identidade das bases de cálculo da taxa e do imposto. Dessa forma, os executivos da Mineration S.A. solicitam a você a emissão de um parecer acerca dessa demanda respondendo a cada um desses questionamentos feitos a você. Para tanto,
será necessário que você compreenda o conceito de tributos e suas espécies, previstas na legislação vigente. Compreenderemos o sistema tributário nacional e as normas gerais de direito tributário. É muito importante para você, enquanto profissional e cidadão, conhecer o funcionamento da tributação no Brasil, isto porque, todos os dias, você se depara com os tributos mais diversos em diversas de nossas atividades cotidianas. Mas vamos pensar como profissionais do direito. A importância do estudo da ciência do direito tributário não se aplica somente àqueles que se dedicarão profissionalmente a esse universo. Veja, se você, como advogado, por exemplo, atuar em um processo de inventário, você precisará conhecer as normas tributárias sobre o ITCD. Se você atuar no ramo do direito imobiliário, precisará conhecer as normas sobre impostos reais como o IPTU e o ITI, ou ainda, se você se dedicar ao direito aplicado ao comércio exterior, você precisará conhecer normas tributárias relativas ao imposto de importação e outros tributos incidentes sobre a importação, como é o caso do ICMS e do IPI. Com esses exemplos, você já pode perceber o quanto é importante para advogados, juízes, membros do Ministério Público ou para qualquer aplicador do direito compreender e saber aplicar aos casos concretos a legislação tributária. Vamos começar então entendendo o que é a ciência do direito tributário. O direito tributário pode ser conceituado como o ramo do direito público que se dedica a regulamentar a relação jurídico-obrigacional que se estabelece entre o ente tributante União, Estados, Distrito Federal e municípios, e o sujeito passivo da obrigação tributária contribuinte responsável tributário, limitando, assim, o poder de tributar concedido ao poder público no exercício de sua soberania e protegendo o cidadão dos abusos e arbitrariedades que possam existir no exercício desse poder. Você já é capaz então de perceber que a finalidade do direito tributário é a limitação do poder que o Estado tem para tributar, exigindo que ele, o Estado, respeite a lei e proteger o cidadão contra o exercício abusivo e arbitrário desse poder, conforme se verá quando do estudo dos princípios constitucionais tributários. Entre eles o princípio da legalidade. O direito tributário tem fundamentos bastante distintos dos ramos do direito privado, uma vez que a legislação tributária se constrói sobre dois princípios fundamentais, quais seja a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e a indisponibilidade do interesse público. Pela obrigação de pagar tributo que decorre diretamente da lei, sem que tenha havido qualquer manifestação de vontade do contribuinte ou responsável tributário no sentido de concordar ou não com a instituição e cobrança do tributo, e pelas inúmeras prerrogativas que o Estado tem que o colocam em situação de desigualdade para com o sujeito passivo da obrigação tributária é que podemos visualizar, facilmente, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Já quanto à indisponibilidade do interesse público se concretiza no fato de que o fisco, por ser uma instituição de administração pública, não pode renunciar àquilo que não lhe pertence, uma vez que o titular dos interesses e patrimônio público é o povo, sendo o Estado apenas o gestor desses bens. A ciência do direito tributário se dedica ao estudo dos tributos e da atuação estatal na arrecadação desses tributos. Mas a pergunta que você pode se fazer é, afinal, o que é o tributo? O Código Tributário Nacional definiu o tributo em seu artigo 3º, Brasil, 1966, que dispõe: tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Para que você possa compreender melhor essa definição, nós analisaremos cada um de seus aspectos e suas peculiaridades. Comecemos então pelo fato de o tributo ser uma prestação pecuniária, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. É por meio dessa prestação que o Estado tem assegurado os recursos financeiros suficientes à consecução de seus objetivos,
sendo o principal objetivo a satisfação do interesse público. Dessa prestação que o Estado tem assegurado os recursos financeiros suficientes à consecução de seus objetivos, sendo o principal objetivo a satisfação do interesse público. É por esse motivo que a natureza do tributo é pecuniária. O Estado precisa de dinheiro para custear os gastos públicos e assim cumprir as suas funções. Não se pode ter tributo in natura, ou seja, não se admite o pagamento dos tributos com serviços ou bens diversos do dinheiro. Contudo, o tributo é lícito, e o CTN Código Tributário Nacional permite que os tributos sejam quitados mediante a entrega de outras utilidades que possam ser expressas em moedas ou cujo valor nela se exprimir, mas para que o contribuinte tenha essa alternativa no pagamento em moeda, é necessário que essas outras utilidades estejam previstas no próprio Código. É o que ocorre com o artigo 141 do CTN, Brasil, 1966, que afirma que o crédito tributário somente se extingue nas hipóteses nele previstas. Podemos citar aqui, como exemplo, a possibilidade de pagamento de tributo com títulos da dívida pública, Alexandre, 2017. O CTN permite, como forma de extinguir o crédito tributário, a compensação, artigo 156, segunda, CTN, e o pagamento do tributo com títulos da dívida pública configura uma hipótese de compensação tributária, pois, se o contribuinte possui um título da dívida pública contra determinado ente federado, é dele credor, mas, se ao mesmo tempo deve tributo a esse mesmo ente, sendo dele devedor, as obrigações se extinguirão até o montante em que se compensarem. Por esse motivo, o pagamento em títulos da dívida pública se conforma no conceito do artigo 3º do CTN, qual seja, valor que nela se possa exprimir. Mas devemos ressaltar que a Receita Federal do Brasil não admite, em regra, a compensação entre créditos de natureza diversa, como, por exemplo, compensar um crédito de natureza tributária com um crédito previdenciário. Esse também tem sido o entendimento dos tribunais superiores, como se vê do julgado do Superior Tribunal de Justiça no RSP número 12431662-PR. Recurso especial. Tributário. Compensação. Tributos administrados pela antiga Receita Federal, créditos de PIS e COFINS decorrentes de exportação, com contribuições previdenciárias. Impossibilidade. Art. 26 da Lei nº 11.45707. Precedentes. É ilegítima a compensação de créditos tributários administrados pela antiga Receita Federal, PIS e COFINS decorrentes de exportação, com débitos de natureza previdenciária antes administrados pelo INSS, artigo 11 da Lei N. Graus 8.21291, ante a vedação legal estabelecida no artigo 26 da Lei N. Graus 11.45707. Precedentes. O artigo 170 do CTN é claro ao submeter o regime de compensação à expressa previsão legal. Em outras palavras,
é ilegítima a compensação não prevista em lei. No caso, a regra expressa no ordenamento jurídico, especificamente o artigo 26 da Lei 11.45707, a impedir a compensação pretendida pela recorrente. Recurso especial não provido, RSP número 12436162-PR, réu Ministro Castro Meira, desde 28 de março, 2012. Da mesma forma, é possível o pagamento de tributos federais por meio da dação com bens imóveis, autorizada pelo artigo 156, inciso X do CTN, Brasil, 1966, e que é regulamentado pela Lei 13.259/2016, Brasil, 2016. Contudo, lembre-se, o regulamento limita o pagamento aos débitos que estejam inscritos em dívida ativa. O tributo é também uma prestação compulsória, pois é cobrado do sujeito passivo da relação tributária no exercício do poder de império do Estado, sendo irrelevante a vontade de pagar do devedor. O nascimento da obrigação tributária independe da vontade e até do conhecimento do sujeito passivo. Tomemos como exemplo o IPVA. O simples fato de ser proprietário de um veículo já te torna sujeito passivo de uma relação tributária que tem como sujeito ativo um Estado da Federação. Não é necessário que você se dirija à administração fazendária para dizer que você possui um veículo e que, portanto, pretende pagar o respectivo tributo. Ainda que você não o faça, no momento em que adquire o veículo, ocorreu o fato gerador do IPVA, e ainda que contra sua vontade, você já está obrigado a pagar o tributo. Outro elemento importante da definição é que o tributo não pode constituir uma sanção a ato ilícito, porque se assim o fosse, não estaríamos diante de um tributo e sim de uma multa, de uma penalidade. A multa tem como hipótese de incidência um ato ilícito, mas a hipótese de incidência do tributo sempre será algo lícito. Mas observe e não chegue a conclusões precipitadas. O CTN não está afirmando, por exemplo, que a receita oferida em uma atividade ilícita não está sujeita à tributação, muito antes pelo contrário. Por exemplo, a receita oferida por um traficante de drogas enquadra-se perfeitamente no fato gerador do IRPF, Imposto de Renda da Pessoa Física, que é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda, podendo então essa receita ser perfeitamente tributada pela União. O que não ocorre, por exemplo, se um Estado quiser estabelecer a hipótese de incidência do ICMS sobre a venda de drogas no território do Estado, porque nesse caso o tributo teria como hipótese de incidência uma atividade ilícita. O tributo é ainda uma prestação instituída em lei, em respeito ao princípio da legalidade estabelecido no artigo 150, e da CR 88, Brasil, 1988, e ao fato de que a lei é o legítimo instrumento da manifestação da vontade popular, uma vez que é aprovada pelos representantes do povo, e assim pode-se dizer, ao menos teoricamente, que no momento em que uma lei cria um tributo o povo paga por aqueles tributos que aceitou pagar. Por fim, o tributo é uma prestação cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, não cabendo à autoridade pública analisar se é conveniente e oportuno cobrar o tributo. A cobrança deve ser feita de maneira vinculada, ou seja, o administrador público está obrigado a cobrar o tributo devido a qualquer que seja a circunstância da tributação, uma vez que a lei não lhe concedeu qualquer margem de discricionariedade em sua atuação. Esteja atento ainda ao fato de que a definição de tributo não possui qualquer elemento relativo à destinação legal do produto de sua arrecadação, sendo o que dispõe o artigo 4 do CTN, Brasil, 1966. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la, e a denominação e demais características formais adotadas pela lei, segunda, a destinação legal do produto da sua arrecadação. Agora que você já conhece, de forma detalhada, o conceito legal de tributo, vamos conhecer as espécies tributárias.
Com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal e nas disposições constitucionais sobre os tributos, adota-se, majoritariamente, no Brasil a teoria pentapartite ou quinquipartite dos tributos. Por meio dessa teoria, defende-se a existência de 5 espécies tributárias, quais sejam impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Quando vamos classificar um tributo quanto ao seu fato gerador, devemos nos perguntar se o Estado tem de realizar alguma atividade específica em relação ao sujeito passivo da obrigação tributária que se originou. Se a resposta for negativa, estamos diante de um tributo não vinculado, tendo como exemplo os impostos. Já se a resposta for positiva, estamos diante de um tributo vinculado à atividade estatal prestada ou posta à disposição do contribuinte, como é o caso das taxas e contribuições de melhoria, que você conhecerá adiante. 3.1 Impostos. O artigo 16 do CTN define o que é
3.1 Impostos. O artigo 16 do CTN define o que é imposto, estabelecendo que este é um tributo independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. É também tributo não vinculado e que incide sobre as mais variadas manifestações de riqueza do sujeito passivo da obrigação tributária. A partir do momento que manifesta riqueza, por exemplo, compra um veículo, adquire um imóvel ou recebe o seu salário, fica obrigado a contribuir com o Estado, entregando-lhe, de forma compulsória, os recursos de que este precisa para satisfazer o bem comum. Os impostos também não podem ter a sua arrecadação destinada a um órgão, fundo ou despesa por expressa vedação constitucional, por serem eles destinados a serviços gerais do ente público, não carregando em si as características de especificidade e divisibilidade. 3.2 Taxas. Segundo a Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte. Artigo 145. Segunda na mesma linha de raciocínio, dispõe o artigo 77 do CTN. Já que a taxa é um tributo vinculado a uma atividade estatal, o ente federado competente para instituir e cobrar a taxa é aquele que presta o serviço ou que exerce legitimamente o poder de polícia. Essa característica da taxa é que faz dela um tributo de retribuição, ou seja, paga-se por uma contraprestação a uma atividade prestada pelo Estado, e assim, em razão dessa retributividade, o Estado não pode cobrá-las sem que exerça o poder de polícia ou preste ao contribuinte, ou coloque à sua disposição, um serviço público específico e divisível. Você então já percebeu que duas são as atividades estatais que podem ensejar a cobrança de uma taxa. Vamos compreendê-las melhor. A taxas de polícia. O CTN, no artigo 78, Brasil, 1966, conceitua o poder de polícia como atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Mas lembre-se, para que seja possível a cobrança de taxas, o exercício do poder de polícia precisa ser regular, ou seja, desempenhado em consonância com a lei, com obediência ao princípio do devido processo legal e sem abuso ou desvio de poder. CTN, artigo 78, parágrafo único. A taxa de polícia, diferentemente da taxa de serviços que veremos a seguir, é cabível somente se houver o efetivo exercício desse poder. Contudo, é possível, de acordo com o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, VG, Inteligência Artificial 802.707 SC, a presunção do exercício de tal poder, uma vez que estando órgão de fiscalização devidamente instituído por lei e integrado por servidores competentes para o exercício daquela atividade, pode-se presumir que a atividade é exercida, não havendo necessidade de que os fiscais vão de porta em porta para que se conclua que o exercício é efetivo. B. Taxas de serviço. Para que o ente público crie uma taxa de serviço é necessário que esse serviço se caracterize pela divisibilidade e especificidade. Segundo o CTN Brasil, 1966, os serviços são específicos quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidade pública e são divisíveis quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários.
Artigo 79, segunda e terceira. No caso das taxas de serviço, se a lei define o serviço como de utilização compulsória e este serviço é posto à disposição do usuário mediante uma atividade administrativa em efetivo funcionamento, como vimos acima, é possível que o ente tributante cobre a taxa mesmo sem que haja efetiva utilização do serviço por esse usuário. É o que a lei denomina de utilização potencial, CTN, artigo 79, b. Tomemos como exemplo o serviço de coleta de lixo, sendo definido em lei como serviço de utilização compulsória, uma vez que não compete ao particular decidir se utiliza desse serviço ou não. Por questões de saúde pública, é necessário que todo o lixo produzido pelos cidadãos seja recolhido, pois, caso não o fosse, ou seja, só fosse recolhido daqueles que quisessem pagar pelo serviço público, toda a coletividade restaria prejudicada. Devemos ressaltar que a potencialidade é da utilização do serviço público e não da disponibilização dele. A prefeitura do município deve disponibilizar efetivamente o serviço de coleta de lixo para toda a municipalidade, ainda que nem toda ela se utilize daquele serviço. Vamos lembrar a diferença entre a taxa de polícia e a taxa de serviços. Por meio da taxa de polícia, o poder público exerce atividade que limita disciplinando o direito dos particulares regulando a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público. Já pela taxa de serviço, o poder público remunera a prestação de serviços públicos específicos ou divisíveis, por sua utilização, efetiva ou potencial. Outro ponto relevante a respeito das taxas é que a Constituição Federal, Brasil, 1988, proíbe que elas tenham base de cálculo própria de impostos, artigo 145, segundo, e o Código Tributário Nacional, Brasil, 1966, dispõe que a taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondem a imposto, artigo 77, parágrafo único. Contudo, é importante que você saiba que, de acordo com o entendimento sumulado do STF, é constitucional a adoção ou cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Súmula vinculante número 29. Você aprendeu a respeito da natureza das taxas e quais os requisitos para a sua instituição. Você sabe quais são as taxas que mais comumente incidem sobre as atividades empresariais? Qual dos entes federados mais onera as atividades empresariais com taxas para o exercício dessas atividades? 3.3 Contribuições de melhoria. O tributo tem a obrigação de ter como fato gerador a valorização de imóveis decorrente de obra pública. Para que o ente público possa realizar a cobrança dessa contribuição, é necessário que haja a realização de uma obra pública e que, em decorrência dela, haja uma valorização no valor dos imóveis pertencentes aos potenciais sujeitos passivos desse tributo. Lembre-se de que o fato gerador desse tributo é a valorização do bem e não a realização da obra. Por esse motivo, a base de cálculo da contribuição de melhoria será exatamente o valor acrescido ao imóvel. Se não houver valorização, não há legitimidade da tributação. É importante ressaltar aqui que existe um limite total para a cobrança do tributo. O ente tributante não pode cobrar mais do que gastou com a obra. Mas não deve ser observado somente o limite total, mas também o limite individual da cobrança, esse sim diretamente relacionado com a valorização imobiliária, não podendo cobrar do contribuinte mais do que seu imóvel se valorizou. 3.4 Empréstimo compulsório. O artigo 148 da Constituição Federal, Brasil, 1988, define as situações em que é possível a instituição pela União, mediante lei complementar, dos denominados empréstimos compulsórios. E são elas: para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência,
3.4. Empréstimo compulsório. O artigo 148 da Constituição Federal, Brasil, 1988, define as situações em que é possível a instituição pela União, mediante lei complementar, dos denominados empréstimos compulsórios. E são elas: para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência; segunda, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 150, terceira, b. Uma das características dos empréstimos compulsórios é que tais tributos são, por sua natureza, restituíveis. O contribuinte, apesar de ser obrigado a pagar quando instituído, por ser compulsório, mas tem o direito de ser restituído na forma da lei. Lei esta que, segundo o parágrafo único do artigo 15 do CTN, Brasil, 1966, deve fixar o prazo e as condições de resgate. Desta forma, a tributação não será legítima sem a previsão de restituição. Somente a União pode instituir empréstimos compulsórios e isso só é possível mediante lei complementar. Cumpre destacar que a aplicação da receita oriunda do empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição; caso contrário, é ilegítima a sua cobrança. 3.5. As contribuições especiais. Dispõe o artigo 149 da Constituição Federal, Brasil, 1988, que compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, terceira, e 150, e terceira, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, sexto, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. O critério de identificação dessas contribuições baseia-se na finalidade da criação do tributo, artigo 149 confira 88, havendo necessária vinculação da receita que deu causa à sua criação. Por isso dizemos que essas contribuições, diferentemente dos impostos, têm destinação específica. Entre as contribuições sociais temos as contribuições de Seguridade Social que são destinadas ao financiamento da Previdência Social, da Saúde e da Assistência Social, conforme dispõe o artigo 195 da Constituição Federal, Brasil, 1988. Temos também as contribuições sociais residuais, artigo 195, 4 graus, CR 88, aquelas que, mediante lei complementar, a União pode instituir para estabelecer outras fontes de financiamento da Seguridade, além daquelas previstas no mesmo artigo 195. E, por fim, temos as contribuições sociais gerais que são destinadas às atuações da União nas áreas sociais que não estejam enquadradas no conceito de Seguridade Social, Assistência Social, Previdência Social e Saúde. Como exemplo, temos as contribuições destinadas ao custeio do chamado Sistema S, composto pelos serviços sociais autônomos, como o SESI, SESC, SENAI e outros. Já as contribuições de intervenção no domínio econômico, as conhecidas CID, são tributos extrafiscais que têm como finalidade principal intervir em uma determinada situação social ou econômica. Essa intervenção ocorre pela destinação do produto da arrecadação a uma determinada atividade que o governo federal quer incentivar e fomentar o desenvolvimento. O exemplo mais conhecido atualmente é a CID Combustíveis, que tem os requisitos de sua criação estabelecidos no artigo 177, 4 da Constituição da República, Brasil, 1988. Temos, por fim, as contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, contribuições corporativas, que são tributos instituídos por lei ordinária, no exercício da competência legislativa da União, não em seu próprio favor,
mas em favor das entidades que representam categorias profissionais, trabalhadores, ou econômicas, empregadores. Tem um objetivo parafiscal, com o intuito de obter recursos que serão destinados ao fomento de atividades de interesse dessas instituições representativas ou fiscalizadoras das categorias profissionais ou econômicas. Regra matriz de incidência tributária. Como saber se estamos diante de um ou outro tributo na prática? Nas situações jurídicas mais diversas. Entra então a chamada regra matriz tributária. Por meio dela se definem as características básicas de um tributo que estarão presentes na lei que cria cada tributo. Quando falamos da regra matriz tributária, de forma bastante didática, para identificarmos o tributo nós fazemos basicamente 5 perguntas, como: quando? Quem? Onde? Quanto? Ao respondermos cada uma dessas perguntas nos deparamos, respectivamente, com um dos aspectos da regra matriz tributária, quais sejam: aspecto material, aspecto temporal, aspecto pessoal, aspecto espacial, aspecto quantitativo. Vamos aprender um pouco mais sobre cada um deles. Segundo Geraldo Ataliba, 2010, p. 106, o aspecto material dá a verdadeira consistência da hipótese de incidência. Contém a indicação de sua substância essencial, que é o de mais importante e decisivo na sua configuração. Para o autor, esse aspecto é a imagem abstrata de um fato jurídico. Por isso nos perguntamos como nasce a obrigação tributária? O aspecto material é justamente a situação definida em lei que faz com que surja a obrigação tributária. O aspecto temporal, Ataliba, 2010, p. 94, por sua vez, é aquele em que a lei designa o momento em que se deve reputar consumado um fato imponível. Por isso nos perguntamos, quando, pois pelo aspecto temporal sabemos a partir de que momento nos tornamos sujeitos da obrigação tributária. O aspecto pessoal determina os sujeitos da obrigação tributária, que o fato imponível fará nascer a Ataliba, 2010, 80. A lei tributária definirá quem deve realizar o pagamento do tributo, sujeito passivo, e quem deve receber esse pagamento, sujeito ativo. O aspecto espacial, representado pelo onde e designa-se por trazer a indicação de circunstâncias de lugar, contidas explícita ou implicitamente na hipótese de incidência, relevantes para a configuração do fato imponível Ataliba, 2010, p. 104. E, por fim, o aspecto quantitativo será definido pela base de cálculo e pela alíquota de cada tributo. Sendo a base de cálculo a grandeza economicamente definida sobre a qual incidirá a alíquota definida em lei para se apurar a quantia devida a título do tributo, como o valor de um serviço, o valor venal de um imóvel. E sendo a alíquota um percentual ou um valor fixo que será aplicado sobre essa base de cálculo a fim de se conhecer o valor devido a título do tributo. A base de cálculo é um elemento indispensável para a composição do crédito tributário. É por meio dela que é possível identificar o tributo de que se trata. Paulo de Barros, 2010, p. 175, ensina que as diferentes funções desempenhadas pela base de cálculo são as de a. Medir as proporções reais do fato, ou função mensuradora, b. Compor a específica determinação da dívida, ou função objetiva, e c. Confirmar, infirmar, ou afirmar o correto elemento material do antecedente normativo, ou função comparativa. A base de cálculo do tributo é importante também para mensurar em que proporção esse fato que a caracteriza será relevante para a tributação e o quanto desse fato será tomado como referência para o cálculo do tributo devido por meio da aplicação da alíquota. Por esse motivo, é sempre necessário que o aplicador do direito se atenha à análise da base de cálculo dada a sua importância para a realização e concretização da regra matriz de incidência tributária.
Vamos analisar uma situação concreta respondendo a cada uma das perguntas que aprendemos. Mévio possui um imóvel na área
Vamos analisar uma situação concreta respondendo a cada uma das perguntas que aprendemos. Mévio possui um imóvel na área urbana do município Alfa. Em razão dessa situação, Mévio deve pagar IPTU ao município. Como surgiu essa obrigação tributária? Em razão de Mévio ser proprietário de imóvel na área urbana do município. Quando? Conforme a lei municipal, o aspecto temporal do IPTU será no dia 1 grau de janeiro de cada exercício financeiro. Quem? Mévio, que é o proprietário do imóvel, é o sujeito passivo e o município Alfa é o sujeito ativo. Onde? Na área urbana do município Alfa. Quanto? A base de cálculo é o valor venal do imóvel e a alíquota será definida em lei municipal. Então é isso, caro aluno. Agora você já conhece os aspectos introdutórios da ciência do direito tributário e pode continuar a navegar por esse vasto, complexo e imenso universo da tributação.